Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passando aqui para gravar mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje eu quero trazer o review deste livro, Pregação como Princípios Vox Dei, reafirmando a pregação como um instrumento divino de comunicação com o seu povo. Um livraço que eu quero deixar como indicação. Só que antes de entrar no conteúdo do vídeo, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Faça parte dessa comunidade apaixonados pela Palavra de Deus. O nosso canal Teologando e Capacitando. Não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Também não esqueça de deixar o like, pois o like ajuda o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda um irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Então, dito isso, vamos para o review desta maravilhosa obra. Então, meus irmãos, aqui se encontra o livro A Pregação como Princípio Vox Dei, ou Voz de Deus, né? Alguns dito popular diz que é voz do povo, mas no nosso meio aqui, Vox Dei, voz de Deus, podemos dizer, para ser mais preciso. Então, é um livro sobre a história da pregação muito bom, vai aqui, ó, reafirmando a pregação como instrumento divino de comunicação com o seu povo. Otávio Campos, prefaciado por Hernani Dias Lopes, a editora é a Peregrino. Um ótimo livro, um ótimo material. Vamos ver aqui a contracapa aqui, nós vamos ter aqui falando, né, palavra de Renato Vargem, que vai dizer: o livro Pregação como Princípios Vox Dei é um livro que todo pastor e pregador deve ler de forma clara e ao mesmo tempo simples e profundo. O reverendo Otávio Campos brinda a igreja brasileira com um material extremamente cativante. Essa é uma obra que, com absoluta certeza, há de abençoar pastores e líderes na árdua, porém doce tarefa de pregar a palavra de Deus. Recomendo a leitura. Então, temos essa palavra de Renato Vaz, que é pastor da Igreja Cristã da Aliança em Niterói, Rio de Janeiro, que é escritor e conferencista. Temos aqui também a palavra de Ronaldo Lidório, de Wilson Porte Júnior, né, um pastor batista aí que nós conhecemos. Um livro com pouco mais de 188 páginas. Quem é o autor? Otávio Campos. O reverendo Otávio Campos é pastor presbiteriano, casado com Renata Campos, possui bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. Pós-graduado em teologia exegética com ênfase em pregação no Seminário Presbiteriano do Norte. É escritor, professor e pastor auxiliar na Terceira Igreja Presbiteriana de Caruaru, né? Então, podemos ver que é um cara gabaritado pela área pelo qual escreveu esse livro. Na verdade, entre tantos excelentes dotes com que Deus ornou o gênero humano, digno de admiração é que é ele consagrar para si a boca e a língua dos homens e neles fazer ressoar sua voz. Palavra de João Calvino. Então, temos aqui as palavras aqui de Solano Portela, Ronaldo Lidório. Então vamos entrar no prefácio aqui, ó, uma folha de rosto aqui muito bonita em preto e branco, muito bonita. Vamos entrar aqui no sumário aqui. Aqui no sumário nós vamos ter aqui, ó, agradecimentos, apresentação, prefácio, introdução, a história da pregação com princípios Vox Dei, vai trazer a pregação no Antigo e Novo Testamento, a pregação na patrística Idade Média, a pregação no ministério dos reformadores e puritanos, a pregação na Idade Moderna e dias atuais. Parte 2, que é a pregação com princípios Vox Dei, a pregação e sua natureza em Deus, a pregação e a sua apresentação de Cristo, a pregação e a sua demonstração do poder do Espírito Santo, a pregação e suas implicações práticas, a pregação e o seu lugar no culto, o pregador e a sua atitude para com a pregação, o ouvinte e a sua atitude para com a pregação, uma conclusão, uma bibliografia. Então,
Um livro muito bom, iniciei a leitura desse livro e posso dizer com toda certeza que vale muito a pena. Agradecimentos, apresentação, um prefácio que vai dizer que o fundamento da reforma foi uma volta às Escrituras. E uma volta à Escritura passa inevitavelmente pela pregação fiel das Escrituras. Portanto, a obra que o leitor tem em mãos é um atributo à reforma e um alerta para a igreja contemporânea. Prefaciar esta importante obra trouxe-me grande alegria, e isso por algumas razões. Então, o pastor Hernando Dias Lopes, nós vamos ver aqui, ele prefaziando vai dizer que aqui o reformador João Calvino diz que o púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja. O púlpito, comprometido com a exposição das Escrituras, esparge a luz da verdade e ressoa a própria voz de Deus. Portanto, o papel do pregador não é pregar suas ideias, nem as correntes de pensamentos mais populares. O pregador é chamado a pregar a palavra e não sobre a palavra. Olha que interessante. A palavra de Deus é o conteúdo da pregação e a autoridade do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra e não com as palavras do pregador. O pregador precisa ler o texto, expor fielmente o texto e aplicar sabiamente o texto. Só assim ele é um arauto de Deus. Então, uma das grandes prioridades dos pregadores que está faltando hoje é a pessoa ler o texto, expor o texto e aplicar sabiamente o texto. Só assim teremos, podemos dizer, uma verdadeira pregação. Então, o pastor Hernando Dias Lopes está prefaciando um grande expoente da pregação no quesito pregação expositiva, um grande pregador, pastor, homem de Deus. Pastor da primeira igreja presbiteriana de Vitória, Espírito Santo, perto daqui onde eu moro, né? O pastor Hernando Dias Lopes, onde ele é pastor, Vitória, Espírito Santo, eu moro a 2 horas de Vitória, conferencista e escritor. Então, vamos aqui para a introdução, que vai dizer assim, a pregação da palavra de Deus é o assunto mais expressivo do ministério pastoral e, consequentemente, é a marca da Igreja de Cristo. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, em seu livro Pregação e Pregadores, enfatiza, baseado nas Escrituras, que a pregação é a tarefa primordial da igreja e do ministro. Ou seja, o pastor é chamado primeiramente para pregar a palavra de Deus para todos, dedicando-se inteiramente ao ministério da pregação, defronte das outras atividades, conforme registra o evangelista Lucas em Atos 6,4. E quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. Pregar a palavra é função inalterável daqueles que são chamados para o ministério do Senhor Deus. Então, podemos ver aqui, Peter Forsyth teve grande discernimento quando declarou: com a pregação o cristianismo permanece de pé, ou cai, porque ela é a declaração de fé. A Confissão de Fé de Westminster sustenta que a sã pregação da palavra é a consciente atenção a ela e obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência, são parte do ordinário culto de Deus. Os autores desta confissão chegam à conclusão de que, ordinariamente, a obra da redenção é operada pelo Espírito nos corações dos pecadores através da pregação da palavra, atribuindo assim a ênfase devido ao ministério da pregação. Então, podemos ver que são bastante coisas e detalhes, querido. Tem muitas notas de rodapé, tá? Um livro acadêmico com bastante nota de rodapé, fora a bibliografia. Podemos ver aqui. Então ele vai trabalhar esse ponto. Querido, uma folha bem firme mesmo, meio amarelado, uma letra muito boa, média para grande mesmo. Uma leitura muito boa de se ler, quando é uma leitura muito prazerosa mesmo. Então, que nós vamos entrar na história da pregação como princípio Vox Dei. A pregação é imprescindível para o cristianismo. Sem a pregação, ele perde algo essencial que lhe confere autoridade. Isso porque o cristianismo é uma religião da voz de Deus. Então, a pregação como princípio Vox Dei é uma pregação da voz de Deus como princípio. Nenhuma investida de entender a vontade de Deus pode ser bem sucedida se deixa despercebida ou nega a verdade que o Deus vivo tomou a iniciativa de se revelar de modo redentivo à humanidade caída, ou que a revelação de si mesmo foi dada pelo meio mais direto de comunicação que nos é conhecido, a saber, por uma palavra ou palavra. A pregação surge, portanto, para ecoar a palavra de Deus a homens caídos. Olha que interessante.
Os pregadores cristãos declaram que são arautos das boas novas da parte de Deus e ousam pensar em si mesmos como embaixadores que transmitem a palavra de Deus. 1 Pedro 4,11. Logo, S. Dargan, na sua obra História da Pregação, que é eu creio na pregação, escreveu que a pregação é distintivamente uma instituição cristã. Embora outras religiões a imitam, nada é tão sublime quanto a pregação cristã. A maioria dos pregadores famosos da história tinha a convicção de que a pregação é a palavra de Deus, ou seja, que por meio da pregação Deus lança a sua palavra aos pecadores, fazendo assim ressoar a sua voz. Então, muito interessante, ó, que a pregação no Antigo e Novo Testamento. Olha só, o profeta Moisés foi um grande pregador da palavra de Deus. Ele foi chamado por Deus, recebeu a palavra de Deus e anunciou esta palavra ao povo do Egito. Então, nós temos que ser como um pregador como Moisés. Recebe a palavra, obedece a palavra, anuncia a palavra e não as suas convicções próprias. Então, pregação tem que ter a palavra de Deus. O Deus Todo-Poderoso tinha somente um filho e ele tornou-se pregador. Olha que interessante. Aqui que eu achei interessante, queridos, a pregação na história da patrística e Idade Média, é que muitos livros que tratam sobre a pregação, ele não trabalha esse conceito das hermenêutica, como ela vem surgindo, como a alegoria, como que isso cai no declínio da alegoria, sai da hermenêutica literal do texto, né? Então, a pregação da patrística e Idade Média ensina-nos esse conceito e é muito bom. Tá? O autor aqui foi muito feliz. Ó. Conforme Michael Hayek, os pais da igreja são descritos como aqueles autores que escreveram entre o final do século I e o final do século VIII. Isso abrange o que é chamado como a Era Patrística. Então, nesse período, a pregação tinha a forma de uma homilia, relacionando-se aparentemente mais a um simples testemunho cristão do que um discurso formal. Praticamente, podemos dizer como Pedro ali, logo após a descida do Espírito Santo Pentecostes, ali nós falamos que é a homilia de Pedro, né? Então, ó, o principal documento é o Catecismo dos primeiros cristãos, conhecido como o Didaquê. O Didaquê, alguns falam Didaquê. Ele data de acordo com a maioria dos estudiosos entre o século I e II. Ao tratar sobre a pessoa do pregador e o cuidado para com ele, vemos o seguinte: meu filho, lembre-se de dia e noite daquele que anuncia a palavra de Deus para você e honre-o como se fosse o próprio Senhor, pois o Senhor está presente onde é anunciada a soberania do Senhor. Embora Didaquê expressasse o valor da pregação como maneira de se ouvir a palavra de Deus, neste período houve um declínio na pregação. As pregações tinham boa retórica, lógica, porém eram vazias da verdade de Deus. Então aqui ele vai explicar como surge a questão da alegoria, ó, de acordo com as conclusões. Olha que interessante essa conclusão de alegoria. Ó. De acordo com as conclusões de Eduardo de Proença, a alegoria etimologicamente significa falar de outro modo. Alos significa outro e algorem significa falar. Esse alos aqui é a mesma expressão grega quando Jesus disse, se eu não me engano, que iria enviar outro consolador. Ou seja, só que lá ele significa, remete a um da mesma classe, porque quando fosse diferente ali, igual João Batista, quando está preso, manda os discípulos dele perguntar a Jesus se ele era o Messias ou se teria que esperar outro. E aquele outro de João Batista não é alos, é héteros, outro diferente. Então aqui outro semelhante. Então a alegoria é falar de outro modo, tentando parecer. Então aqui para esse significado da alegoria é complicado, tá? Kevin Van Hoose conclui que uma interpretação alegórica é aquela que trata um texto como se ele significasse alguma coisa outra, ou alguma coisa semelhante, né? Daquilo que ele aparentemente diz. Então é o que eu falei. Então é tentar dar vários significados à passagem para tentar parecer com o que o texto está dizendo, semelhante. Então isso é um problema muito grave nesse quesito da alegoria. Se você pegar as passagens e ler ali contexto, texto dentro do contexto,
tanto de João Batista quando está preso fala de outro, como Jesus fala do outro Consolador, você vai ver que as duas palavras, no seu contexto, elas encaixam muito bem. Para alegoria fica diferente nós defender uma pregação alegórica, tá bom? Ó, esta ideia alegórica de que as verdades estão além da palavra, além do texto, além do óbvio que se vê, que se ouve ou que se escuta, nasceu através de filósofos gregos como Heráclito, Romero e principalmente pelo grande filósofo Platão. Estes influenciaram sem precedente a cidade de Alexandria, o pensamento da patrística e principalmente a pregação da época. Aqui vai falar ó, de Filo, vou adiantar aqui que o vídeo está grande, de Filo, que, ó, como eles alegorizavam, ó. Com relação aos Numbi, por exemplo, os alegoristas alexandrinos, a escola alexandrina ensinava, trabalhavam com o equivalente do tipo: Adão significa a razão natural, Eva, os sentidos, Egito, o corpo, Israel, a alma e assim por diante. Então aqui ó, nós vamos ter ó, Barnabé, Filo, Pântenos, Clemente de Alexandrias, que substituiu Pântenos, Atanaso, Orígenes, que ganhou mais expressão, foi Orígenes. Ó, eles afirmavam que a interpretação literal voltava-se mais para os judeus. Então, que origem, então, querido? Ó, João Crisóstomo é o pregador, o grande pregador, né, podemos dizer, da escola antioquiana, né, lá de Antioquia, onde ele resgata a escola literária de interpretação, aquela que vai contra o modelo alegórico. Então, João Crisóstomo é um que resgata a interpretação, a hermenêutica literal do texto. Então, muito interessante. Ó, Agostinho. Então, essa parte da patrística aqui, o autor mandou muito bem mesmo, tá bom? Eu parei aqui, ó, a pregação do Ministério Reformador. Deixa eu adiantar aqui que o vídeo está muito longo. Já, ó, pregação com o princípio Vox Dei. Então, nós podemos perceber, meus irmãos, que é um livro bastante profundo, uma linguagem clara, simples e não deixa de ser acadêmico, com bastante nota de rodapé, bastante citações bíblicas. Então, vocês vão aprender muito. Deixa eu pular aqui. Ó, aqui, ó. A pregação e suas implicações práticas. Ó, a pregação e seu lugar no culto. Então, vai trazer todas essas exposições. Então, muito interessante, tá bom? Ó, o pregador e sua atitude para com a pregação. Deixa eu... Aqui agora, ó. Adiantar aqui. Aí, vamos entrar aqui numa conclusão, né? A conclusão é nítido que, em se tratando da pregação, a presente época tem se afastado do seu significado bíblico como princípio Vox Dei. Então, essa aqui é uma conclusão lógica. Hoje, muitos dão vozes que querem ao texto, não se preocupam com a hermenêutica, com a exegese, e por isso surgem muitas heresias. Aqui, nós temos uma bibliografia, você vai poder, que é vasta, muitas delas, querido, louvado seja Deus, está traduzida em português, muitas mesmo, muitas obras são em português, então, muito interessante, ó. Muitas obras em português. Então, aqui se conta, meus irmãos, o review deste livro. Deixo fortemente como indicação, se você não tem, adquire. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.